nome é Doug. Marcelo Nicoletti. Hoje a gente está começando o nosso primeiro podcast aqui com o nosso convidado ilustre, meu irmão, meu mano, de sangue mesmo. Salve! E aí? Emerson Bastos. Tamo Isso junto. aí, galera. O Emerson, que é professor de História, coordenador educacional no Colégio Rodão. É verdade que a história se repete, como diz Karl Marx? A história se repete, né? Ele disse uma vez como tragédia e outra como farsa, né? Mas ela se repete sim, a história é cíclica. Está fadado a sempre repetir. História, a gente diz que a história ela é cíclica, né? Não com os mesmos atores, não com os mesmos fenômenos, mas de maneira muito semelhante, de maneira muito atual. A história se repete de maneira muito atual. E o momento que nós estamos vivendo também, né, Emerson, é histórico, porque tem uma pandemia aí de grandes proporções, que eu acredito que a última foi a gripe espanhola, né? Exatamente. Após tiveram algumas. Você sabe que o Brasil teve um batalhão inteiro dizimado pela gripe espanhola durante a Primeira Guerra Mundial? Os caras não conseguiram nem lutar, velho. Os caras foram, embarcaram para a Europa e eles iam combater ali na Itália, né, no norte da Itália. A gripe espanhola dizimou um batalhão da brigada de primeiros socorros, de médicos, de socorristas brasileiros. É bem interessante, cara. Outra coisa interessante também é que a gripe espanhola não tem nada a ver com a Espanha, sabia disso também? Não. Parece que surgiram alguns casos lá e aí a turma já classificou como sendo da Espanha. Então já tinha fake news desde aquela época. Não, o que é interessante é que você vê, né, no caso dessas pandemias, desses grandes vírus aí, é difícil ser diagnosticado de onde eles vieram, né? Então, às vezes as pessoas também se precipitam, né, em falar, surgiu em tal lugar, descobriu-se muito tempo depois que tinha surgido nos Estados Unidos, na região ali do Kansas, do Arizona, e daí esses caras foram combater na Europa por conta da Primeira Guerra Mundial, que o palco é principalmente ali a Europa, e daí eles contaminaram outros soldados que ficavam juntos. Vamos falar um pouco de Brasil. Você acha que a globalização mudou muita coisa no Brasil ou a gente colhe ainda o que os nossos antepassados plantou lá no início do século aqui no nosso país? Não, a gente ainda colhe muito, principalmente na questão de quando você estabelece relações comerciais com outros países de uma maneira muito subserviente, que é o caso do Brasil, né? Então, por vezes, a gente teve potencial para assumir um protagonismo em termos de tecnologia, em termos de desenvolvimento industrial, e a gente acabou não desenvolvendo por conta de interesses de outras nações, né, em vender essa tecnologia para nós. Uma das consequências disso você tem muito simples aqui hoje, no meio da pandemia, a gente comprando desesperadamente respirador da China. Então, assim, um equipamento simples, de tecnologia simples, e a gente não tem. O nosso parque tecnológico ele é muito pouco desenvolvido, né? Então, há um desequilíbrio, né, entre o valor do produto que o Brasil vende, né, principalmente matéria-prima, commodity, e o que nós compramos, né? Assim, é uma diferença absurda. Isso prejudica muita gente, né? Nessa lógica global de comércio, de desenvolvimento internacional, o ideal é você ser competitivo na tecnologia. A gente tem alguns avanços, né, em várias áreas, mas também a gente peca em outras áreas também, né, que países menores do que o nosso já passaram a gente em diversas áreas aí. Não se investe em pesquisa, né? Você pega, por exemplo, tem um gráfico que eu estava vendo há pouco tempo, da evasão de cientistas do Brasil. Assim, é absurda.
sabe? E essa evasão de cientistas, muitas vezes é o cara que está começando a desenvolver uma pesquisa, mas o apoio, o incentivo à pesquisa é baixo, a verba que as universidades federais estão disponibilizando é baixa, e daí ele acaba sendo assediado, né, por uma universidade norte-americana, por uma universidade canadense, inglesa, ou mesmo as universidades do Japão, da China. Então, assim, a evasão do que a gente chama de capital intelectual do Brasil é muito grande. É muito grande, é acima da média. Aqui no nosso país, a gente tem uma cultura musical aqui meio única, né? Como que surgiu essa cultura musical? Ela veio através de negros, de fora, foi formado aqui? Você sabe dizer historicamente para a gente um pouco? Então, eu gosto de pensar no ritmo brasileiro autêntico, assim, né? Digamos, que é o samba. O samba, ele nasceu aqui, mas ele nasceu fruto de uma mistura e de uma miscigenação muito intensa, né, entre descendentes de europeus, descendentes de escravos africanizados, descendentes de indígenas. E é interessante que, assim, o batuque, o tambor, ele vem de lá. Ele vem da África, ele vem esse requebrado, essa ginga. Essa ginga é africana, cara. Isso. É africana. E assim, é maravilhoso isso, porque é um ritmo, né, admirado no mundo todo, é um ritmo conhecido internacionalmente, né, um ritmo gostoso, né, onde você está, onde você... o samba raiz. O samba, ele entra em qualquer espaço, né, ele entra em qualquer ambiente, ele é bem visto, ele é bem quisto, ele é maravilhoso. E, assim, e por muito tempo foi também utilizado como forma de resistência, né, como forma de preservar a cultura, de preservar as origens, as raízes, né? Então, o samba, ele representa muito, né? Ele representa muito da alma brasileira. Essa alma aí que chega a ter, por exemplo, na capital, no Rio de Janeiro, aí, antes da abolição da escravidão, no auge da população negra aqui no Brasil, você chega a ter 88% de negros no Rio de Janeiro. Então, assim, cara, o que esses caras fizeram, o que esses caras trouxeram para nós, é maravilhoso. O canto, o batuque, né, dos escravos, o gingado da capoeira, como dança e como meio de defesa naquela época, né? A capoeira é muito interessante na história também, né? Sim, surgiu ali no meio dos povos escravos, né? E aí tá até hoje. A dança, né? ela camuflava a luta, né? E ela camuflava a crença também. Porque tem todo um ritual por detrás da capoeira, né, que conectava eles com seus orixás, com seus deuses, de maneira imperceptível para essa população brasileira que até o começo da República, a crença era proibida. A crença fora da esfera católica, o que a gente chama de Estado confessional católico. O que é um Estado confessional católico? É um Estado que se confessa católico. Se ele se confessa católico, cara, não tem espaço para outros cultos, não tem espaço para outras crenças. Não, de maneira legalizada, não. De maneira clandestina, de maneira doméstica, de maneira camuflada, cada um fez o seu culto, né, fez o seu resgate. E os negros escravizados tinham, em um desses resgates, a capoeira. Isso é maravilhoso. Tem um filme que mostra bem pra caramba isso aí, que é um filme nacional, chama Besouro. Você já assistiu? Já assisti. Nossa, voa, Besoura, voa. Eu pensei nisso aí, Doug. Eu pensei, o Emerson falando, nós temos uma cultura aqui que ainda é muito pouco explorada no cinema, cara, nas artes, porque tá você começando a ser mais, eu acho, porque tá nascendo uns filmes legais, bem local mesmo. Então, mas nós só lembramos de um filme de capoeira,
Até se o pessoal que está assistindo aí lembrar demais, coloca aí nos De comentários. capoeira foi o primeiro que veio na cabeça, mas tem outros assim da cultura nordestina tal que meio que aparece a capoeira de relance. Verdade, só livros e autores brasileiros poderiam virar filme. Sim. Tem muitos. Tem livros do Jorge Amado que já viraram filmes, né? Jorge Amado é um dos grandes, né? Um dos grandes escritores baiano, né? De origem africana, de origem afrodescendente, que traz nas suas escrituras, que traz nas suas publicações essa marca, né? Da africanidade, da alegria, do batuque, do tambor, do ritmo, né? Jorge Amado é sensacional. E a alegria é essa, Emerson, que ela se manifesta no meio da diversidade. Aproveitando todo esse tema aí que a gente está falando de África e tal, acho que eu te fiz essa pergunta uma vez. Se não fosse a Europa que tivesse colonizado o Brasil, se fosse tipo, sei lá, se a gente pertencesse à África, como que seria nosso cotidiano, será? A questão do si na história, né? Aí entra a questão do si na história, exatamente. Esse si aí já matou muito historiador. Não, os caras, eles dizem, né? Não existe si na história porque você não consegue mudar o fato, né? Então, o passado, a gente estuda o fato, né? Principalmente essa história nossa, bem factual. Mas eu acho que dá para pensar numas analogias interessantes aí, ó. Por exemplo, a turma, às vezes o pessoal, cara, eu gosto até de reforçar isso em sala, de insistir com a molecada. A gente precisa saber, velho. Por exemplo, eu já escutei, tá? Já escutei isso de pessoas. O pessoal dizendo assim, o pessoal fala, negro é isso, negro é aquilo, mas você vai ver, os caras não construíram nada de bom. Vê lá, os caras não construíram nada de bom. O que eles construíram de bom? Cara, o cara não tem noção do que é a África antiga, do que é o Império Africano, do que é... Cara, você pega o Império dos Malês, você pega o Império do Egito, o Egito Imperial, as pirâmides, quanta riqueza, quanta bonança, quanta diversidade, e daí não tem, né, uma visão muito eurocentrista, né, porque a Grécia, porque Roma. Cara, se você sair dali, a África não deve em nada, nem para a Europa, nem para a Ásia. A África não deve em nada. Porque essa pelo centralidade aí da Europa dominou o mundo, né? Ali é o centro do universo, é tudo ali. Não, cara, eu tô falando de produção material, né? Daquilo que você tem enquanto sociedade, digamos assim, enquanto civilização. Mas se você for ver através de técnica, através de desenvolvimento, ciência, cara, a África do Sul hoje é referência. Né? E é um país que há pouco tempo ainda sofria com a dilapidação da Inglaterra, né? A Inglaterra era a colonizadora da África do Sul, então um país que até pouco tempo ainda era pilhado, né, por essa nação europeia, e os caras são referência hoje em vários segmentos. E assim, se não fosse essa pilhagem também que o continente africano e o continente americano sofreram, a gente teria melhores condições de vida, de subsistência até hoje, não tenho dúvida disso. A quantidade de ouro extraída, a quantidade de minério, a quantidade de trabalho, enfim, né, de tudo que foi retirado é muito grande. Quando a gente vai estudar, por exemplo, a era napoleônica, o que brilhava os olhos do Napoleão Bonaparte? O Egito. Era o Egito. Era o que fascinava ele. Era a tomada do Egito, era a conquista do Egito. É aquele mundo enigmático, é aquele mundo grande, grandioso, né, glorioso, com sua história milenar, né, o Egito milenar que as pessoas falam. Então,
A gente tem que valorizar, sim. Aproveitando aqui, para passar aí para o pessoal aí de casa aí que está assistindo a gente aí, quem está com vontade aí de fazer uma faculdade, cursar História, você indica, é claro que você é professor, você vai indicar, né? Mas o que você tem a dizer sobre A profissão. sobre essa profissão aí, o que a pessoa tem que gostar, qual que é o campo de visão que ela tem que ter para entrar nessa profissão aí, nessa área? Cara, história assim, quando você vai para a história, você vai para um universo praticamente infinito, né, de possibilidades, de opções em termos de conhecimento. Então, é um curso maravilhoso. É um curso que, assim, se fosse possível, eu acho que todo mundo poderia ter aí pelo menos uns 2 anos de história, só de história mesmo, em qualquer graduação, em qualquer ensino superior, porque a história, ela te humaniza muito, né? Então, você aprende muito a partir daquilo que você está lendo, está estudando, está identificando, e é interessante que quando você mergulha nesse espaço histórico aí, você vai para onde você quiser. Você conhece ditadores, você conhece fascistas, você conhece democratas, você conhece socialistas, você conhece imperadores, né? Você conhece civilizações. Então, é uma viagem fascinante e é uma viagem que poucas pessoas conseguem fazer. Né? Poucas pessoas, porque a ausência do conhecimento não te permite viajar tanto, né? E se você não tem uma boa de uma grana, você não viaja mesmo, né? Entre os povos, entre as civilizações, entre as culturas. E o professor de história, o historiador, ele está sempre viajando. Ele vai para o Oriente, ele vai, igual a gente comentou agora há pouco, para a África, né? Ele vai buscar a nossa raiz lá na África, mas também ele vai buscar o diálogo dessa África com a Europa, né? Com os indígenas da América, que gerou o que a gente falou do samba, né? Depois vem o funk, depois vem o rap. Então isso é muito gostoso, isso é muito bom. Gosto muito e, cara, depois que eu fui fazer história, eu não quis estudar outra coisa. O curso de história, ele apoia muito outras formações, né, outros campos de visões. Então, por exemplo, o curso de história, ele apoia o direito, né, o direito se baseia muito na história, economia, filosofia, ciência política, geografia, ciências sociais, política, o curso de assistente social também, né, que é um curso que as pessoas acham que não existe, mas existe. A própria questão de mediologia, né, o curso de mediologia, ele bebe muito na história. Curso de relações públicas, de relações internacionais. Então, atrelado com muita coisa, né? Cara, a história serve para muita coisa. Essa que é a verdade. Entendeu? A história serve para muita coisa e, no geral, eu posso dizer, a gente tem subestimado a história. O potencial que ela tem de ensino, de educação, de resistência, de esclarecimento, é muito grande e a gente tem subutilizado isso aí, a gente tem subutilizado essa potência. Isso eu não tenho dúvida, cara. Quando eu digo a gente, eu penso no Brasil, né? Eu penso no nosso recorte aqui, na nossa sociedade. Saindo um pouco da parte profissional e indo mais para sua parte pessoal, assim, que você gosta de estar fazendo aí nos momentos de lazer, assim dizer, né? Se você gosta de algum esporte, hobby, enfim. Eu gosto bastante de esporte, gosto de sempre estar fazendo alguma coisa que movimente o corpo, né? Correr, andar de bicicleta, jogar futebol, brincar de rebatida, exatamente. Então eu gosto muito. Eu tenho pouco tempo, né?
porque eu trabalho na coordenação o dia inteiro, depois eu dou aula também, né? Mas eu gosto muito de praticar esporte, de fazer qualquer esporte, e leitura, ficar com a minha filha, ficar com a minha família. Eu gosto muito de brincar com a minha filha, entrar no mundo deles, entrar nesse mundo da criança. É sempre um mundo muito puro, muito gostoso, né? Muito natural. Assim, é muito bom, cara. Bem saudável também, a gente se descobre, né, nas brincadeiras deles, assim. Revisita a infância. Desenho, cara, desenho animado. Às vezes eu sento com a Lorena, fico assistindo lá, cara. Nossa, eu falo, nossa, que da hora esse desenho animado. Você começa a lembrar. Legal. É bom, isso faz bem, cara. Faz bem pra alma. Faz bem, é verdade. Faz bem e faz com que a gente fique menos tóxico também. Agradecer a presença do Emerson, né? E dizer que o professor deveria ser o profissional mais valorizado, né? E bem remunerado. No mundo todo. E bem remunerado, né? Tem umas coisas que eu acho que até entre nós da área, por exemplo, eu não atuo na educação infantil. Cara, eu não consigo me imaginar alfabetizando alguém. Né, ensinar as primeiras letras, ensinar os primeiros números, né, a sonoridade das palavras, cara, eu acho isso magnífico. Né? Então, pô, né, que tipo de habilidade, né, a pessoa precisa ter para fazer com que a criança desenvolva isso? Primeiramente, a gente tem que gostar ali, né, de estar passando conhecimento, de sociabilidade. Porque esse aí é o princípio básico, né? Você ser professor, né? É verdade. E educação, assim, tem uma coisa que pode até ser clichê, né? O que eu vou falar, mas educação é afeto. Educação é afeto, cara. Desde a primeira infância, educação é afeto. Sem afeto, você não educa ninguém. É isso aí, então, mano. Agradecemos sua presença mais uma vez. Valeu. Quer falar pro pessoal aí suas redes sociais, onde te encontram, o colégio que você dá aula, o colégio que você atua? Fica à vontade. Colégio Rodan, tenho lá Emerson Bastos CR, né, no Instagram, mas alimento pouco as minhas redes sociais, tem pouco tempo ainda de mexer com isso, mas se quiserem mandar mensagem, tudo eu respondo, acompanho, tem Facebook também, Emerson Bastos, mas ainda devagar nas redes sociais. Fechou, então, mano. O intuito desse podcast, né, Doug, é aprender. É isso aí. É aprender, então, nós ficamos muito honrados com a sua presença, aprendemos muito. Sim, a gente vai estar fazendo ao longo do tempo aí umas performances diferentes. Mas é surpresa, isso aí. Fechou. Valeu, galera. Valeu. Tamo junto. Falou.